bom que você está aqui. Como você está se sentindo hoje? Seja bem-vindo ao nosso 7º dia de desafio Reconectar-se. 7º e último dia dessa primeira semana de recomeço. E eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje eu estou em pé. E por que isso? Como já tinha falado anteriormente, nosso desafio é em constante evolução, né? Então a gente começou deitados no chão, descansando, reconhecendo o próprio corpo. E agora, hoje, meu desafio para vocês é em pé. Se chama Levante-se. Antes de mais nada, pegue lá seu caderno, a sua caneta e escreva a palavra do dia de hoje que você deseja reconhecer, quer emanar. E vamos lá. O meu desafio, como eu já disse, se chama Levante-se. Mas o que isso quer dizer? Tem 3 pilares, digamos assim. Primeiro, reconhecer onde está apoiado o peso do seu corpo. Então, reconheça o peso dos seus pés, veja onde está apoiado. Segundo, é a sua amplitude. Até onde eu alcanço. Caminhadas, você pode fazer em casa ou fora de casa. Um caminhar consciente. O que seria um caminhar consciente? Perceber aonde eu estou apoiando o meu pé, olhar ao redor, ver o que está acontecendo no meu espaço, se estou dentro de casa ou no espaço que eu me encontro no momento. Caminhar, alterar as mãos. A gente caminha sempre cruzado. Caminhar a mesma perna, caminhar para trás, caminhar para os lados, ou brincar com o equilíbrio de vocês. O que eu consigo fazer em uma perna só? Quanto tempo eu consigo ficar em equilíbrio? Aí já tô até dançando um tango, olha! E aí, o que você consegue fazer? Fica aí pra você o desafio. Eu espero. Você ficou por aqui? Vamos começar então o nosso desafio? Primeiro de tudo, separe os seus pés na distância do quadril. E aí flexione um pouquinho os joelhos, comece a ativar o seu corpo. E nesse primeiro momento, sinta o peso do seu corpo. A gente tem que ter o peso apoiado no metatarso, na parte lateral e no calcanhar, tendo um peso distribuído para os dois lados. O momento que você encontra esse seu eixo, esse seu equilíbrio, feche os olhos e reconheça como o seu corpo está se sentindo hoje. Respire. Respire. Mais uma vez. Abra os olhos e comece a brincar com o peso do seu corpo. Levante o dedo dos pés e levante o calcanhar com um pequeno expostamento do seu corpo. Gente, eu juro pra vocês, falando italiano e português assim, diariamente as línguas vão se intrapolando ali, né? E daí fica tudo engraçado, não dá pra entender, eu não falo nem português nem italiano, mas tá tudo bem. Levanto o calcanhar, levanto os dedos e percebo até onde eu consigo ir. Sinto a ativação do meu corpo, o que eu preciso expostar para conseguir ampliar esse movimento. Continue para frente e para trás. Abra o peito, ative o abdômen e sinta o peso do seu corpo. Isso é muito interessante porque várias vezes, principalmente tendo os joelhos um pouquinho flexionados, porque a gente tende a caminhar sem perceber que estamos caminhando. E é muito perigoso, porque a gente vai caindo com os pés para dentro, vai caindo com os pés para fora, solta o abdômen, solta o quadril e daí a gente começa a compensar o nosso peso do corpo em lugares que não deveria. E isso pode prejudicar a gente. Uma vez que você encontrou o seu equilíbrio, ao
Aumenta um pouquinho mais, sobe nos dedos, desce, sobe nos calcanhares, sobe nos dedos. E lembre-se, apoie sempre todo o pé no chão. Sinta o peso nos dedos, nos calcanhares, principalmente quando eu flexiono as minhas pernas, eu sinto. E alongo no centro. Alongo sempre com joelhos um pouquinho flexionados, para a gente manter a rotação das coxas ativas. Essa posição no Pilates se chama uma posição neutra, principalmente dos pés e do quadril, onde a sua coluna está alongada, o seu quadril está encaixado, não é nem para frente nem para trás, mas está central, e o seu pavimento pélvico está alinhado com o pavimento. E essa é uma das posturas mais importantes e difíceis também, porque às vezes a gente acha que está na posição certa e não estamos. E a gente exposta o peso agora lateralmente, ó. Eu vou de um lado do pé para o outro lado do pé. Um lado para o outro. Um lado para o outro. Devagar. Sentindo até onde você pode chegar. Devagar, volte para o centro. E agora a gente vai começar a brincar. Isso é bem bacana. Isso vem da dança, principalmente da dança contemporânea. Sempre sentindo esse espostamento do corpo. A gente inspira, levanta os braços. Quando expira, a gente vai cair os braços para frente, descer o tronco ativando o abdômen. Solto os braços e volto para cima, lá em cima dos meus dedos. Inspiro, expiro. Ins, ex. Ins, ex. Ins, ex. Ativa o abdômen. Ex. Mais 2. Ins, ex. Ins, ex. Ficou lá em cima. Ins. Encontre o seu equilíbrio de novo. E a gente vai começar a brincar com lateralidade. Eu vou, dobro, flexiono um pé, fico na ponta de um pé. O outro eu vou flexionar o joelho. E o braço da minha perna dobrada vai olhar lá pra trás. E quando eu volto pra frente, subo e troco de lado. Alterno e volto. Alterno e volto. Alterno. Atenção sempre com os joelhos. O joelho deve estar sempre alinhado no segundo dedo do pé. E um pouquinho mais fluido. Inspiro. Expiro. Ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Últimos 2. Ex. Ins. Esse ficou lá em cima de novo. E eu vou descer agora devagar. Desce os calcanhares. Vou fazer tipo uma onda com o meu corpo. Trago minha cabeça bem arredondada. Ativo o abdômen. Quando eu cheguei no meu máximo, eu posso flexionar um pouquinho os joelhos. E aqui eu vou pulsar. 4, 3, 2. Quando eu termino, o último, os meus braços vêm para trás. Abro o peito, parto o quadril lá na frente. Abro, vou alongando. Subo e vou descer de novo. 4 vezes e pulso. 4, 3, 2, abro o peito e vou lá pra cima. Abro tudo. Inspiro. Expiro. 4, 3, 2, abro o peito, inspiro. Última vez. 4, 3, 2, inspiro. Cresço, vou descer de novo. E 4, 3. Agora eu vou subir em uma mesinha com as minhas costas. Alongando as pernas. Encontrando o meu equilíbrio. Inspiro. Expiro, subo. Inspiro. Começo ao contrário. Abro o peito. Inspiro. Expiro.
abro, expiro, desço, 3, 2, alongo as costas, último, fico aqui na nossa mesinha, inspiro, abaixo os ombros, ativo o abdômen, nosso umbigo deve estar na direção das nossas costas, ativando bem essa zona, sem fazer lordose aqui, ativo. Vou flexionar os joelhos, subo o meu olhar, na posição da cadeira. Ativo sempre bem o abdômen, umbigo em direção à coluna. Resisto. Abaixo os ombros. Inspiro. Expiro. Inspiro, cresço. Abro o peito. Relaxo. Nossa, aqui esquentou. E aí, como vocês estão? Vamos continuar. Agora a gente vai começar a brincar um pouquinho mais no equilíbrio de uma perna só, antes das nossas caminhadas, ok? Então a gente vai se expostar para a perna direita de vocês. Eu vou subir o meu outro pé, seguro o meu joelho e solto o meu tornozelo. Solto, respiro. Lembro sempre de respirar, que é fundamental. A respiração guia o movimento. Troco de lado. A gente vai brincar primeiro com uma perna só, depois a gente vai trocar de perna. Seguro a mesma mão do joelho, o outro braço abre lateralmente e eu vou abrir e fechar. Ativo bem o abdômen. Toma um cuidado para não expostar esse corpo, ó, lateralmente, senão eu perco o meu equilíbrio. Então aqui a gente ativa, cresce, como se alguém estivesse segurando a gente. Abro e fecho. Abro e fecho. Abro, fecho, abro, fecho e vou passar o pé lá atrás. Alongo. Alongo aqui na frente, ativo bem o abdômen. Traz o umbigo em direção à coluna. Alongo toda a perna. Respiro. E agora a gente vai tentar aumentar esse movimento, encontrando o nosso equilíbrio. A gente desce a perna, abre, subo os braços na posição da árvore, junto as mãos lá em cima, procuro o meu ponto fixo. Respiro. Se for muito difícil para você, você pode descer a perna, pode ficar com o pé no chão, não tem problema. Trago as mãos em direção ao peito e encontro o meu equilíbrio. Levante-se. A gente vai passar o pé para cima do joelho, quem puder. Quem não pode, pode ficar com o pé aqui embaixo, ó, pé cruzado. Quem pode, traz o pé em cima do joelho, encontre o seu equilíbrio, sem forçar. Respira. Ativa bem o seu abdômen, o seu sistema lateral. Olha um ponto fixo. Inspiro. Desço, junto os meus pés e volto para a posição da cadeira. E essa é uma sequência que a gente pode repetir até uma sequência de yoga. Alongo lá para baixo. Pode repetir quantas vezes quiser. Como nós temos apenas 10 minutos, nosso último dia de 10 minutos. Alongo a coluna, olho para baixo de novo. Dobro os joelhos, inspiro e subo. Junto as mãos. Trago as mãos em direção ao peito. Respiro. Último dia de 10 minutos. Amanhã a gente começa 15 minutos. Daí a gente pode começar a fazer um pouco mais de coisas. E eu vou trocar de perna. Trago agora o outro joelho lá pra cima. Mobilizo meu tornozelo. A gente tem um calor aqui. Mover é tão bom. E troco o lado. Inspiro e expiro.
Segura a perna com o mesmo braço. O outro abre lateralmente. Ativa o abdômen. Abre o braço. E eu vou. Abro e fecho. Abro e fecho. Abro, fecho. Abro, fecho. Abro. Inspiro. Expiro. Últimos dois. Inspiro. Expiro. Inspiro. Levo o pé lá para trás. Alongo. Encontre seu equilíbrio. Sempre em cima de uma perna só. Sinta o seu peso. Sinta a distribuição do seu corpo em cima do seu pé. Tirando uma base, tirando uma das pernas, muda completamente o nosso eixo. Ativa o abdômen. Alongo. Respiro. É difícil. E eu vou agora trazer essa perna lá pra cima. Inspiro os braços. Abro lá pra fora. Junto as mãos. Encontro o meu equilíbrio. Nossa, essa postura que a gente pode expandir de 1001 maneiras. Mas a gente tá indo devagar. É só a nossa primeira semana. Ok? Respeite o seu corpo. O seu tempo. Inspiro. Trago as mãos em direção ao peito. Expiro. Devagar esse pé vai escorregar para cima do joelho. Vou flexionar e vou descer o meu corpo. Olhando, encontrando um ponto fixo. Alongando o quadril. Pode ser difícil para você essa postura. Você pode colocar o pé no chão. Sempre em posição cruzada, mas no chão, com menos intensidade. Encontre o seu equilíbrio. Inspira. Expira, apoia o pé no chão. Sobe os braços na posição da cadeira. Ativa o abdômen, ativa as pernas e inspira. Alonga as pernas e desce em direção aos pés. Toque seus calcanhares. Ou seu tornozelo. Abre o peito, olho pra frente. Desço. Inspiro. Flexiona as pernas e sobe lá pra cima de novo. Abre os braços, junta as mãos lá em direção ao teto. Porta em direção ao centro do corpo. Percebo já aqui a diferença dos meus pés. Abro os olhos, solto os braços. E agora a gente vai começar a caminhar de uma maneira consciente. Começamos uma caminhada normal, perna cruzada. Sinta como seus pés vêm apoiados no chão. Troque o apoio dos pés, comece pela ponta. Faz tipo caminhada de bailarina. Comece pela ponta, passe por cima. Sinta como o peso do seu corpo vem apoiado. Como você consegue caminhar dessa maneira. Parou no centro. Comece a caminhar para trás, para trás, para trás, para trás. Eu tenho que girar. Para trás, para trás, para trás. Trocar de lado. Para trás, para trás. Sempre ali para trás. Parece quase o Michael Jackson, né? Fazendo esse girinho. Ai, ai. E parou. Começa a caminhar para frente com o braço contrário. Então, o mesmo braço da perna. Gente, parece tipo um robozinho, sabe? Olha, fica tudo estranho. Mas isso é muito interessante. É muito, muito interessante mesmo. É como lavar os dentes com a mão esquerda. Vocês já provaram? Não sei se eu já falei pra vocês isso. Provem. Troque as habitudes. Comece a servir o copo d'água com a mão esquerda, beber água com a mão esquerda. Troque os lados. Isso estimula as duas partes do cérebro e é muito, muito bacana como a gente percebe o corpo
depois. Parou. Últimas. A gente vai fazer caminhadas laterais, como caranguejo. Não é fechou o pezinho assim, mas você pode fazer um cruzamento. Veja como o seu corpo tem que responder quando você cruza as pernas atrás e à frente. Veja como troca o peso do seu corpo, ele troca. Parece uma dança, né? Um tango. E volto. Sente o espostamento do peso. Vou de um lado pro outro. Exato. Nossa, eu adoro fazer essas coisas. Adoro mesmo, assim. Isso me estimula, me acorda. Então, assim, é fundamental. Vocês também podem fazer isso na rua, tá? Caminhar desse jeito, o pessoal vai achar que vocês são um pouco, né, assim. Mas, gente, é muito bom. Parou? E agora, pra finalizar, a gente vai correr em círculos. Esse exercício é muito bacana fazer quando você tá com outras pessoas. Fazer isso num grupo é muito bacana, porque vocês têm que se desviar. A posição de alerta de vocês é outra coisa. Vocês também podem colocar, por exemplo, acessórios no chão para ter que desviar. Tipo, ai, olha, tem um sapato e eu desvio. Olha, e eu vou desviando nesse meu espaço. Em teoria das pessoas, e você começa a perceber que a sua atenção é muito mais aflorada, que você está muito mais ativo, que o seu corpo responde em comandos rápidos, se você tem que mudar de direção. E vai brincando com o seu corpo, vai brincando nessas direções, vai, acelera, corre para trás, corre para frente, corre pro lado, vai, tipo jogador de futebol, né, meu? Olha, isso é muito bacana. Eu me sinto assim, outra pessoa quando eu faço essas brincadeiras. E devagar, vai parando. Volte pro centro do seu espaço. Alinhe os seus pés debaixo do quadril. Respire. Coloque a mão no seu peito. Veja o seu coração, como começou a acelerar, que a gente ainda não tinha sentido desde o nosso primeiro dia. Daqui pra frente é só pra cima. Respira. Acalme a sua respiração. Respirações profundas. Flexiona um pouco os joelhos, ativa as pernas, ativa o abdômen. Abaixa os ombros, levanta o queixo. Respira. Solte os braços. Sinta a diferença de agora pro começo das aulas, como se os seus pés estivessem mais enraizados no chão. Como se você pudesse fazer qualquer coisa daqui pra frente. Inspiro, subo os braços. Junto as mãos. Trago em direção ao centro do meu corpo. E agradeço por mais um dia. Por essa semana que se passou. E obrigada por estarem aqui.